Opa! Do Felipe Luiz. Então temos. Vamos colocar na telinha o post. Agora nós analisamos posts de Instagram de familiares de jogadores. Olha lá. Amo o Rio de Janeiro, uma foto de frente para o oceano. Bom, ela está no Rio, a final todo mundo gosta do Rio. A final da Copa América é aqui no Rio. Exatamente. Ela iria dizer o quê? Eu não vejo nada demais nisso. Também não vejo nada demais. Mas como hoje é preciso ter... Não, mas tem que fazer uma leitura, Flavinho, porque... Esse que é o problema, eu não consigo ainda fazer então, mas as pessoas aí disseram que ela seria um empecilho para o não retorno do Felipe Luiz ao Brasil para jogar no Flamengo. Tá. Isso. Era uma das alternativas pelo qual o Felipe Luiz permaneceria na Europa. O fato da família optar por continuar lá. Ela tem negócios na Europa. Sim. Aí quando ela posta um negócio desse, as pessoas começam a criar situações de que ela a falta de intimidade dela com a cidade é tão grande que ela escreve RJ, não é? Ninguém escreve RJ. Eu escrevo também, escrevo R, também J, não, mas também escrevo RJ. A cidade, Rio. Tá, vai passar homem na rodoviária. O cara tá morando na Europa. Se você tá quantos anos, você quer que ela chegue? Você quer que ela chegue? Não, o Flavinho quer que ela possa assim, aí, maneiro, sinistro, RJ. Vai andar, É Rio, não é? Cara chato. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio. Tô indo para o aeroporto agora, passei frente à rodoviária. Deixa ele lá. É conhecida no mundo inteiro por essas três letras. ônibus em Ponta Grossa e em Rolândia. Quem que se refere ao Rio como RJ? Pô, agora você vai criticar a esposa do cara que não, mas você tá me pedindo para traduzir redes sociais. Eu faço uma leitura. Pô, eu arrependi. Imagina. Ô, Pascoal, Felipe Luiz vai vir pro Rio. Felipe, ô, Pascoal, você também que adora decifrar mensagens. Você acha que isso aí, nas entrelinhas, está dizendo, gostei, vou ficar, vamos jogar no Mengão? Não acho que seja isso. A foto é escura, inclusive, né? Lógico, é à noite, cretino. Isso aqui é o quê? Gente do céu. O cara critica as pessoas hoje dão importância pra cada coisa. Eu vou dizer um negócio pra você, Vai bater nele depois do programa. Não posso mais. Tá cheio de tadinho. Outro dia ele me mostrou que tá cheio de hematoma aí. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu não tô zoando não, mano. Não tô zoando não. Pra mim, isso aí é um recado. Eu também acho. Não tô zoando não. Eu vou chegar no que você imagina. Para o Felipe Luiz, nenhuma proposta concreta como a do Flamengo chegou até agora. De nenhum clube europeu. Concreta mesmo a possibilidade de transferência, com tudo determinado, tudo ali escrito, preto no branco, só tem uma proposta, a do Flamengo. As outras são possibilidades. Então você tem que, chega um momento, está acabando a Copa América. Ele disse que depois da Copa América vai dizer qual é o futuro dele, não foi o que ele disse? Mas você acreditou nisso daí? Por exemplo, se o Bayern tivesse interessado no Felipe Luiz, ele daria a mesma resposta? Pascoal, se fosse o Flamengo, eu já teria mandado esse maluco passear. Sabe por quê? O Flamengo não pode ter como você plano vai mandar A. O cara da categoria o Flamengo não pode. Que categoria também? Convenhamos, hein? O Flamengo não pode ter como plano A um jogador que tem o Flamengo como plano B. O negócio é o seguinte, ô Silva, o negócio é o seguinte. Se fosse o Barcelona, o Bayern, o Real Madrid, desses três times, Juventus aí, quatro times aí, City, Paris Saint-Germain, se algum time desses aí quisesse o Felipe Luiz, eu duvido que ele daria essa respostinha. Vou esperar o término da Copa América para me manifestar. Ele está esperando uma proposta de um clube europeu e se não pintar, ele vê o que ele faz com o Flamengo. Repito, o Flamengo não pode ter como plano A um jogador que coloca o Flamengo como plano B. Não tem nenhuma proposta. Então, não tem. Agora, Nossa Senhora, Jesus. Eu discordo. Você tá assustado? Sestou. Você olhou? O cara tá esperando ainda me surpreendo com o senhor, mano. Eu não sei por quê. E ter o Flamengo como normal. Ele falou. Bater o Flamengo como plano B não é nenhum crime, Se gente. o Barcelona chega pra ele... Sim, ele não tem ainda. Ele não ia fazer esse docinho, não. Gente, ele ia falar assim, aonde eu assino, diz o Pascoal? Claro que ele não tem ainda. ainda. Cadê o contrato? Ele não tem ainda. Então, exatamente, tá esperando. Mas sim, qual que é o problema de esperar a melhor proposta? É o que ele falou. O Flamengo tá fez uma proposta para ele. Tudo bem. Fez uma proposta. Ele acha que o Flamengo não pode ser tratado desse jeito pelo jogador. Eu não acho essa é a opinião dele. O Flamengo ele tem um investimento pesadíssimo. O Flamengo ele briga pelos títulos que ele disputa porque ele tem potencial para isso. Mas aí eu não acho que o Flamengo tem que estar sendo refém de Felipe Luiz. Não é refém de nada. É só se o Felipe Luiz falou para o Flamengo, olha, Flamengo, é o seguinte, vou esperar acabar a Copa América. Inclusive porque tem a possibilidade de eu trabalhar. Bateram na janela aí? Bateram, não. De eu trabalhar. Tô atrapalhando o rapaz da edição ali, ó. Eu vou considerar a proposta que vocês estão fazendo.
Se precisar, se tiver com tanta pressa assim, contrata outro. Não tem problema nenhum. Cara, pode falar, eu tô com o Flavinho. Eu acho que não é nenhuma ofensa o cara tratar o Flamengo como plano B. O Brasil tem que ser tratado por esses jogadores como plano B. Eu discordo. Eu discordo. Você é Pachequinho também. Não sou Pacheco, não. Não sou Pacheco, não. Eu não sou Pacheco, não, cara. Na boa. O time do tamanho do Flamengo. Do brasileiro é maior que qualquer time europeu. Mas não é isso, Flavinho. Mas diante das circunstâncias que o Felipe Luiz tem, desculpa, eu discordo. E repito, hoje, no patamar de cada um dentro do seu continente, o Flamengo é muito mais importante do que o Benfica lá no continente europeu. O Flamengo é mais protagonista na América do Sul do que o Benfica lá dentro do continente europeu. É sim. O Flamengo onde ele briga, o Flamengo onde ele disputa qualquer título aqui, brasileiro, Libertadores, qualquer um, Copa do Brasil, ele briga pelo título. O Benfica lá no continente europeu, ele só briga por Copa de Portugal e Campeonato Português. Não tá brigando. O Flamengo só briga pro Campeonato Carioca atualmente. Mas, Flavinho, ele tem potencial pra isso, Flavinho. Como não? Você tá brigando contra fatos, Flavinho. Não tô brigando contra fatos. Flavinho, se o Flamengo entrar na Libertadores... Espera, Flavinho, ouça. Se o Flamengo entrar na Libertadores aí, pra disputar a competição, com o elenco que o Flamengo tem, com o potencial financeiro que ele tem... todo ano. Não tem ficado. O Flamengo, ele tá dentro da competição. Mas está. Pra segunda fase. Por exemplo, o Flamengo... Deixa eu fazer a pergunta. Pera lá, deixa eu fazer a pergunta. Se o Flamengo vai disputar a Libertadores... Ele entra entre os favoritos, pelo menos é o meu pensamento. A gente força um pouco a barra. Ok, mas pelo potencial financeiro e elenco que ele tem, na minha visão, ele entra como favorito. Um dos. Agora, o Benfica, se ele vai disputar uma Champions League, ele não entra como favorito. Não entra. Fato. Agora, a Champions é muito mais importante do que a Libertadores. No continente dele, sim. Sim. Mas é o Mas o Flavinho, na boa, eu não acho que é mais importante. Em termos mundiais, você pode colocar assim, mas, por exemplo, a Libertadores é a nossa Champions, cara. Sim. É a nossa Champions. Mas o cara... Cara, sabe o que é, mano? Não, sem saber, eu não estou zoando com você. Não, eu claro, do Pachequinho, era brincadeira. Não, mas você realmente, você considera, você dá uma importância aos clubes brasileiros que eu não dou. Eu acho que tem a grande maioria dos grandes clubes europeus é mais importante, é maior do que os clubes brasileiros. O futebol brasileiro é ruim. O futebol brasileiro é ruim. O futebol brasileiro, para grandes jogadores do mundo, é o futebol de fim de carreira. É o futebol do Rafinha, entendeu? Que ainda assim poderia ter ficado lá. Felipe Luiz tem 31. Poderia. Mas, Pascoal, se não tem mais ninguém, se não está recebendo propostas, o cara que está do Atlético de Madrid, se não está recebendo propostas de times grandes da Europa, é porque ele já está não é fim de carreira que vai acabar de jogar o ano que vem. O Renan Lodge vai Mas ele já entra, dele, né? Mas o Renan Lodge tem 20 anos e vai jogar lá, entendeu? E vai jogar na seleção. O Renan Lodge está fazendo assim e o Felipe é assim a vida, ué. Não é um problema grande. Mas é preciso entender que o futebol brasileiro hoje, ele não é Eldorado para ninguém. Mas, ô Flavinho, se o Flamengo tivesse numa outra condição que não fosse de tão protagonista assim, como o Palmeiras também é, hoje você tem duas ilhas dentro do futebol brasileiro chamadas Palmeiras e Flamengo. Que são extremamente ambiciosos nos seus projetos, porque eles têm realmente potencial financeiro para montar um time extremamente qualificado. E o Felipe Luiz... O Palmeiras está dando certo. O Flamengo não deu. O Flamengo até agora não deu com relação a títulos, mas o Flamengo ele tem investido faz muita espuma, contrata muito jogador, gasta muito dinheiro, faz muito oba-oba. Não reverteu em títulos, sempre, eu concordo. E até agora, não. Exato. Mas tem tudo para que aconteça. O Flamengo administra 700 milhões por ano. Tá bom, e não ganha o campeonato. Então, o time com esse potencial... O time foi vice-campeão da Copa do Brasil. Sinceramente, acho que vice-campeão da Copa Sul-Americana. Chegou às importantes finais. Eu não estou dizendo que o Flamengo não vai ser campeão, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que eu não vejo no Flamengo a potência que é o Palmeiras hoje, por exemplo. Se é o Marcelo nessa condição, senhor Mano, eu acho que vale a pena esperar. O Marcelo, o lateral esquerdo. É o Marcelo. Em termos de qualidade, acrescentaria muito mais ao Flamengo do que o Flamengo. Eu ia atrás do Arana. Mas correndo, eu também, eu acho muito mais jogador do que o Felipe Luiz, inclusive. É um jogador mais jovem, acho o melhor jogador. Com potencial de revenda. Sim, também, além de tudo, né? Enfim. Mas o Arana disse que não viria, né? Não, parece que essa entrevista aí é antiga, hein? O Sevilha já comprou um lateral esquerdo, o Milan, que tinha interesse, tá com o problema lá do fair play, né, que já não vai nem... reduzir o investimento nesse ano. Entendeu? Não sei. E repito, ele não perdeu a vaga. Vou falar pela enésima vez. Se eu tenho dinheiro e sou presidente do Flamengo, eu não pensaria duas vezes, contrataria o Guilherme Arana ontem. Ele já estaria treinando no Ninho do Urubu amanhã de manhã. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Boa tarde, Fox Sport. Veja, vai aí uma dica para a aposta de vocês. O Brasil sendo campeão, o Flavinho faz o programa vestido de canarinho
O Peru sendo campeão, você se veste de Peru. Adoro o programa de vocês. Chupa, Flavinho. Brasil 3-0. Então a gente já tem que guardar o Ivan, do Padre Miguel. Cara, a piada a proposta é boa. O Flavinho vim de canarinho e eu vim de vestido de peru. Caso... O problema é, gente, que eu preciso ver se a gente consegue arrumar fantasia. Amanhã já é sábado, eu não sei. Não vai ter aposta. Tá com medinho? Medinho do quê? Tá com medinho? Não tem fantasia? Tá com medinho? Eu venho fantasiado o que você quiser. Escolhe aí. Mas você não precisa ver fantasiado na segunda. Agora ele te botou na Pode ser algum dia. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. Mas segunda que é legal. Depois de segunda ninguém mais vai falar de Copa América. Isso mesmo, é. Caramba, eu preciso pensar, porque não adianta. A aposta exatamente um minuto pra pensar que vai acabar o programa. colocar em prática. Em São Paulo a gente tinha um amigo lá seu que tinha uma loja de fantasia. Então, mas é em São Paulo. É em São O Paulo. Sormani traz a fantasia na bagagem de mão. Não tem, não tô Com essa má vontade que ele tem. Eu vou pensar um pouquinho. O que você queria falar do Pedro? Não, é um absurdo a situação que está acontecendo no Fluminense, hein? O Pedro tem a garantia de ganhar salários e o restante do elenco não. Porque a diretoria do Fluminense, até para se resguardar de uma possível rescisão unilateral de contrato, ela garantiu os salários do Pedro e o restante do elenco continua sem receber. Eu, se fosse o Pedro nessa situação, Flavinho, eu, sinceramente, ia recusar receber meu salário. Mas aí ele entra na justiça, como é que vai? Não, mas é que tá, ô Sormani, porque se o elenco inteiro não recebe, ele recebe, ele é um alvo dentro do time. Ele passa muitas vezes até ser sabotado. Tá falando. Bom, o cara fala, pô, beleza, só você recebe, só você corre. O assunto é interessante, mas não temos mais Temos tempo amanhã, de discutir. Teremos Amanhã tem Fox Sports Rádio, 1 da tarde. Opa! É por isso que tá chovendo, olha lá. Calma. Se amanhã mudar o tempo e abrir um solzão, não contem com